Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira para começar mais uma semana analisando o empate com o Nova Iguaçu em 0-0. Verratti foi embora, a nova camisa do Vasco da Gama, clássico com o Flamengo quarta-feira. Tudo isso e muito mais no nosso Café Vascaíno agora para você. Então peça o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é super importante para o nosso conteúdo, para que ele chegue em outros vascaínos, compartilha para geral e se é novo se inscreve no nosso canal. Bom, Pirata Verratti está aqui, ó, bem do meu lado, recebeu essa linda homenagem do presidente Pedrinho, tá certo. O Vasco homenagear o Verratti, que vai seguir para o Cerro Porteño, 143 jogos com a camisa do Vasco, 60 gols, momentos marcantes, momentos emocionantes, e ele se emocionou ontem em São Januário ao dar a volta no gramado para ser aplaudido pelo torcedor, receber aquele último carinho antes de se apresentar ao Cerro Porteño, porque eu sei que você, torcedor, vai seguir tendo muito carinho com o Verratti. Uma pena ele não levar na bagagem pelo menos um título, levou o de maior artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, mas não um com a camisa do Vasco sendo campeão. Levou o título com a camisa do Vasco individual, mas o coletivo. Acho que seria muito legal e coroaria o trabalho que ele fez, a entrega, o respeito que ele teve com a nossa camisa. Boa sorte ao Verratti, que estava com a esposa, com os filhos. Tudo de bom, sucesso, e as portas do Vasco estarão sempre abertas para ele. Aliás, falando em negociação, ontem o Pedrosa trouxe a notícia e eu confirmei conversando com algumas pessoas em relação ao Bournemouth. A proposta já está na mesa do Vasco, os números já estão lá, não são números que o Vasco gostaria. O Vasco pensa um valor maior. O Diniz, mais uma vez, disse que se fosse o Ryan, não deixaria o Vasco agora, ficaria até o final do ano. Entende ele que ele pode crescer, maturar ainda mais no futebol brasileiro, mas é uma decisão muito difícil, envolve cifras muito altas, envolve uma expectativa muito grande de jogar na Premier League. Ah, Fábio, você quer que o Ryan vá embora? Não. Mas eu entendo o lado do atleta também, da família, de pensar numa estabilidade, de pensar financeiramente, porque são números muito elevados. Mas enfim, vamos aguardar o que vem por aí. Estou mostrando para vocês aí também agora na tela a camisa do Vasco. Eu estou vestindo a camisa número 1, que estreou contra a equipe do Maricá, e ontem estreou a camisa 2, a branca. Na verdade, é como se a gente estivesse observando o contraditório, né? Onde a faixa é branca, na camisa branca 2, a faixa é preta. Onde tem o preto, dá 1, é o branco, dá 2. Um detalhe que tem aqui embaixo, branco, nessa que eu estou vestindo a preta, é preto na branca. E assim vai. É uma camisa linda, como é toda a camisa do Vasco, ela é muito bonita. Os detalhes aqui, por exemplo, não tem um detalhe em branco na gola e na manga. Na branca tem um detalhe em preto na gola e na manga. Não precisa ser uma camisa rebuscada para ser uma camisa sofisticada e elegante. E essas são características da camisa do Vasco da Gama, aliás, das camisas. Óbvio que o torcedor esperava algo fantástico logo na chegada, na largada. Mas, gente, vamos lembrar que a negociação foi longa e o tempo de produção muito curto. Para você ter uma ideia, torcedor, vou trazer uma informação para você. A camisa 2027 já começa a ser desenhada agora, para ter a aprovação e ter pelo menos 9 a 12 meses para a confecção. Ou seja, o Vasco começar 2027 com uma nova camisa, e provavelmente será a número 1 de novo, e aí em março ou abril ter a camisa número 2, em agosto ter uma camisa número 3. Mas tem que começar agora, não é? Manda para a fábrica amanhã e daqui a uma semana está tudo pronto. Não, tanto que há um desabastecimento. Não só numa primeira remessa, algumas lojas oficiais do Vasco não receberam, o que é uma vergonha. Há um problema grave, porque o torcedor acaba sendo atingido. Agora, a quantidade, óbvio que não seria grande, porque foi feito um contrato muito para cima da hora, porque era um contrato complexo. E isso seria normal e esperado também. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem e depois, na sequência, eu falo sobre o clássico quarta-feira, no Maracanã, 9h30 da noite. Fico muito feliz que a galera tenha sentido muita falta da narração. Eu estou sentindo falta de narrar também, mas ainda estou em férias aqui nos Estados Unidos. Volto ao Brasil dia 30 e aí já na sequência, no fim de semana, eu narro o jogo, né? Então, um detalhe, a CBF transferiu a estreia do Vasco contra o Mirassol, não será mais dia 28 e sim dia 29. Então tem o jogo com o Flamengo quarta-feira, depois tem Boa Vista, Mirassol. Então esses próximos 3 jogos eu ainda não faço. Na sequência, salvo engano é Madureira, eu já começo a temporada 2026 ao seu lado. Bom, mas o que eu vi ontem aqui, onde estou nos Estados Unidos, na casa do meu amigo e irmão, do Fernando Neto, da Aline, cara, eu vi assim que o time do Vasco reserva deixa muito a desejar.
O próprio Diniz falou isso na coletiva. Ele esperava mais do time reserva pelo que vinha trabalhando. É início de temporada, não é que a cobrança tem que ser lá em cima, o sarrafo tem que estar lá no alto, mas são reservas que praticamente todos já estavam no elenco. A exceção do Rojas, que entrou no segundo tempo. O Saldívia, que fez uma atuação ok, normal, estava 2 meses parado. O menino que entrou, o João Vitor, e quem mais? O Maxime voltou, mas ele já estava no Vasco no início da temporada passada. Matheus França, de novo, péssima atuação. Cara, assim, eu esperava mais do time do Vasco. As peças têm que aproveitar a oportunidade. O Garré, de novo, não aproveitou a oportunidade. O JP entrou, aproveitou a oportunidade. O Maxime aproveitou a oportunidade, mesmo que pouco. Foi um jogo nota 3, 4 no primeiro tempo, 5, 6 no segundo tempo, por algumas oportunidades criadas, algumas chances e tal. Um jogo que no todo teve uma média de 4,5, 5. Muito ruim, muito ruim. Os reservas do Vasco precisam ser mais qualificados. Ou o Vasco tem que trocar algumas peças também da reserva. Nenhum problema. Está no mercado para isso, abrir espaço. O Tadieres não está levando o Esforça. O Vitória não está levando o David. É isso. Abrir espaço para trazer outras peças. Porque o nosso banco de reservas deixa muito a desejar. Em algumas posições não, mas em outras sim. Por exemplo, quem vai ser o centroavante reserva? Ryan jogando de falso 9. Não tá legal. Entra quem? O GB? GB tá pronto? Não. Se o Ryan não tá pronto, que dirá o GB? O Verratti já foi embora. Tá aí uma função que a gente precisa de um reserva. Se vier o Brenner, ok. É titular. Ou vai ser na reserva? Mas ok. Ainda não veio o Brenner. Tem que ter um acerto com ele também e com a Udinese para fechar essa operação. Por exemplo, na zaga, o Saldívia cobre os dois lados? Não sei. É um jogador que ainda precisa ser experimentado. Quem é que é o reserva do Coutinho? Rojas. Calma, chegou agora. Garré, mais uma vez, não perdeu a chance. Volante. Barros, Thiago Mendes, titulares. Hugo Moura, Tietê, JP, a gente está bem servido? Será? Não vejo. JP é um cara que tem que observar, um moleque e tal, mas não é imediato. Tietê e Hugo Moura a gente já conhece. O Puma deu conta do recado na vaga do Paulo Henrique? Ok. E na esquerda, Vitor Luiz? Cara, que sujeito bacana, né? Reconheceu pro torcedor, fui bem não, concordo com as vaias. Foi mal no jogo. Mas quem é a reserva do Piton? Leandrinho vazou. Matheus França. Quando é que o Matheus França vai jogar, gente? O Matheus França era para ser substituto do Coutinho. Pelo valor investido, pelo salário, pela expectativa. Vem aí o Flamengo. Os titulares vão voltar contra o Flamengo. Normal, essa troca porque é o início de temporada. Mas na boa, o Vasco precisa olhar o ano. E o nosso banco vai ser igual do ano passado, que o Diniz olhava e voltava para o campo de jogo? Quem é o reserva do Léo Jardim? É o Fusato, que fez aquele jogo com o Atlético Mineiro que nos deixou preocupadíssimos com a atuação dele? Então, assim, o banco, e eu já disse isso e repito, cuida de 50% do time durante um jogo. Porque 5 peças podem entrar para tirar 5 titulares. E se eles entrarem num nível lá embaixo, o adversário engole. O Flamengo vai com o Sub-20 quarta-feira. Eu não estou preocupado com o time do Flamengo, estou preocupado com o Vasco. É o início de temporada, tem que acertar, mas daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem a Sul-Americana, daqui a pouco tem a Copa do Brasil. E as competições se encontram. Vai precisar de elenco. Quando as competições se encontrarem, o elenco vai ser necessário. Aí você vai olhar para o banco e vai voltar para o campo. Aí não dá para bater esse desespero de novo, né? Minha família, mais um giro de notícias do Vascão, né, cara? Muito importante. Deixa esse like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você não perder nada. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.